tudo bem? Tem um corinho que é bastante cantado no nosso meio evangélico, que ele diz assim: Páscoa, Páscoa, o que isto simboliza para você? Páscoa, Páscoa, o que isto simboliza para você? É somente coelhos e ovinhos de chocolate, ou é lembrar que o bom Jesus deu a vida por amor a você. Glória a Deus. Eu vou relatar um texto, que eu preparei aqui a respeito da Páscoa. Eu extraí com certeza informações da Bíblia Sagrada, a Bíblia de Estudo Pentecostal, certo? E aquilo que eu vivencio, o que eu sinto, o que é a Páscoa de acordo com a palavra do Senhor. Páscoa, passagem. No contexto histórico, desde que Israel partiu do Egito, em cerca de 1445 a.C., o povo hebreu celebra a Páscoa todos os anos na primavera. Esta festa foi instituída por Deus na noite da libertação do seu povo israelita do jugo de Faraó. O termo Páscoa, do hebraico pesar, significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para a vinda do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. A partir daquele dia, o povo de Deus iria celebrar a Páscoa todo ano, obedecendo às instruções de Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo 8, 11 e 14. Era, porém, uma festa comemorativa, exceto a inicial no Egito. Deus ordenou que o povo, quando entrasse na terra prometida, deveria continuar com este culto. Ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizados na cidade indicada por ele. Tem algumas referências aqui. Deuteronômio 16, 1 a 6, 2 Crônicas 30, versículo de 1 a 20, Deuteronômio 35, versículos de 1 a 19, 2 Reis, capítulo 23, versículo 21 a 23 e Esdras, capítulo 6, versículos 19 a 22. Em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo as suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante ainda, recontavam a história de como seus antepassados experimentaram a libertação da escravidão do faraó. Êxodo capítulo 12, versículo 25 a 28. O cordeiro macho, sem mácula, sem defeito, sem mancha, prefigura Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. João 8,46, Hebreus 4, versículo 15. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Os pães asmos, pão sem fermento, Êxodo capítulo 12, versículo 8. Na Bíblia, o fermento significa o pecado e a corrupção. Mateus 16, versículo 6 e Marcos capítulo 8, versículo 15. Os pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos, libertos, e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso.
são os pensamentos, as ideologias, né, que o mundo prega, tudo que ele ensina e faz que for contrário ao ensino da palavra de Deus. O povo deve dedicar-se exclusivamente a servir a Deus, ser santo. Ervas amargosas trariam à lembrança os tempos amargos da escravidão no Egito. Romanos capítulo 6, versículo 21. Eles, ao lembrarem o sofrimento que passaram no Egito, nunca mais deveriam desejar voltar. Jesus nos livrou de toda a amargura do pecado. Mateus 26, 28 e 29. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo falando que a gente não deve mais querer voltar àquela escravidão que nós vivíamos no pecado, né? Nós somos libertos por Cristo, louvado seja Deus, para ser uma nova criatura, viver uma vida plena em Cristo Jesus. Os lombos cingidos e os sapatos nos pés. O povo de Israel deveria estar preparado porque iriam sair do Egito a qualquer momento. Páscoa. João o Batista, ao ver Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no capítulo 1, versículo 29. Páscoa é a prova do amor de Deus para a salvação de toda a humanidade. Páscoa é nascer de novo em Cristo Jesus. Páscoa é ser participante do sacrifício de Jesus. Páscoa é quando eu passei da morte para a vida em Cristo Jesus. Páscoa é a alegria do cristianismo. Jesus ressuscitou. Ele venceu o pecado, a morte, o mundo. Ele vive. Aleluia. Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus por ter enviado o seu Filho amado para sofrer em meu lugar, em nosso lugar. Neste período, o mundo comemora a Páscoa, porém não sabe o que ela significa, nem o valor que ela tem. E cabe a nós transmitir esta mensagem tão preciosa. Louvado seja Deus. Então, eu não entendo porque é que se proíbe comer carne, quando que Jesus diz: quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, então não vai ter vida eterna, não é verdade? Não é? E ainda essa questão de ovo, de Páscoa, de coelhinho de Páscoa, não tem nada a ver com Páscoa, não é? Páscoa é a alegria do cristianismo, né? Jesus ressuscitou, Ele está vivo. A minha Páscoa já aconteceu no dia em que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Ele me deu perdão, Ele me fez ter esperança. Eu não tinha esperança, eu não sabia para onde ia, né? E a minha Páscoa, Jesus Cristo morreu por mim. Louvado seja Deus, eu tenho vida, aleluia, vida eterna. Eu creio que um dia eu vou morar com Jesus Cristo, né? Que você possa experimentar esta Páscoa, né? Então o mundo comemora, o cristianismo comemora sim a Páscoa, a lembrança, né? Daquilo que tudo que Deus fez por nós, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus te abençoe. Feliz Páscoa.